Olá, povo de Deus, terça-feira, 20 de junho de 2023, 11ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 8, de 1 a 9, e Mateus 5, 43, 48. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E, indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito, que assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade de vossa caridade, que eu lembro a boa vontade dos outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Os capítulos 8 e 9 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios formam uma pequena unidade no seu interior, o que leva os biblistas a afirmarem que se trata de um ou dois bilhetes autônomos no seio desta carta. O tema destes bilhetes é a coleta que Paulo promoveu junto aos cristãos da comunidade de Corinto em favor da comunidade pobre de Jerusalém. Esses bilhetes expressam a unidade e a solidariedade entre as igrejas. A Macedônia tinha sido a primeira região europeia evangelizada por Paulo. Aí se encontravam os primeiros núcleos cristãos. Paulo os apresenta como exemplo. Algumas cidades da Macedônia eram ricas, mas os cristãos não eram ricos. Porém, podem ser pobres em recursos, mas ricos em generosidade. É interessante que Paulo diz que eles insistiram para participar da coleta em favor dos pobres de Jerusalém. Está aí uma boa descrição de voluntariado. Toma a iniciativa, pede, insiste, considera um favor poder contribuir. Nesse contexto, com esse exemplo dos macedônios, o apóstolo insistirá, junto aos cristãos de Corinto, que sejam também generosos. Reconhece os carismas dos quais são portadores e os põe à prova na capacidade de doarem-se pelos outros. E o fundamento da caridade cristã é o exemplo do próprio Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre para nos fazer ricos por meio da sua pobreza. Com esse empreendimento, o apóstolo dá provas da necessidade da comunhão entre as igrejas, mesmo sabendo que elas são bem diferentes, pois a comunidade de Jerusalém era bem tradicionalista, liderada por Tiago, e as comunidades da diáspora eram muito mais abertas e liberais. Mateus 5, 43, 48. Disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem.
Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e cair chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. No Salmo 139, do versículo 19 seguintes, lemos assim: Não odiaria eu aqueles que te odeiam? Não detestaria eu aqueles que se rebelam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Eu os tenho por meus inimigos. E no livro dos Provérbios, capítulo 29, versículo 27, lemos: O criminoso é detestado pelos justos. É a aproximação possível ao nosso texto de hoje. Porém, um mandato para que odiemos o inimigo não existe em toda a Escritura. Então, essa antítese de hoje, ouvistes o que foi dito e eu, porém, vos digo, é fruto de uma releitura livre de textos bíblicos, sobretudo do Antigo Testamento. No entanto, Jesus via que os fariseus e mestres da lei eram muito ávidos para mandar alguém ao apedrejamento por causa do não cumprimento de alguma lei. Daí Jesus deduz que a prática deles é a de amar os amigos e odiar os inimigos. No Antigo Testamento, o amor ao próximo limitava-se ao povo de Israel e àqueles que de algum modo tivessem sido integrados nele. E quando Jesus cita o ódio aos inimigos, odiarás o teu inimigo, certamente porque percebe que esse sentimento e essa prática estavam presentes nas franjas do judaísmo mais extremista. Para Jesus, o amor do Pai é universal. Não se restringe a um povo, a uma parcela privilegiada dos seus filhos e filhas. Portanto, os cristãos devem imitar o Pai buscando a perfeição como o Pai é perfeito. O contrário disso é igualar-se aos que não têm fé. Deus não faz distinções, faz erguer o sol, cair a chuva para todos. Com esta afirmação, Jesus também liquida a pretensa preferência e quase exclusividade do amor de Deus para com eles. É um risco constante que todos aqueles que praticam qualquer religião correm, isto é, achar que a sua religião é superior a todas as outras e que somente aqueles que a praticam se salvam. Precisamos aprender a viver na diversidade das expressões de fé, respeitando-nos e procurando entender que Deus se serve de diversos caminhos para se chegar até ele. Para os cristãos, o caminho é Jesus. Para outros, é aquele que Deus lhes concedeu compreender. O Deus revelado por Jesus faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Não cabe a nós a seleção de quem é de Deus ou não. Um beijo no seu coração.